Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Valmar Sobrinho, eu sou professor de Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e estou aqui hoje para resolver com vocês uma lista de exercícios com conteúdo de grandezas vetoriais, tá certo? Eu sempre falo para os estudantes que após estudar qualquer assunto da nossa disciplina, ele passe a olhar para as questões dos últimos anos daquele conteúdo para saber quais são as tendências de cobrança mais atuais do conteúdo e como a banca que ele está se preparando para o seu vestibular ou para o seu concurso exige, tá, na cobrança daquele conteúdo. Então eu fiz uma seleção aqui de questões de 2018 e 2019 sobre o conteúdo de grandezas vetoriais, tá? Essa lista de exercícios está disponível para download na descrição do nosso vídeo. Então, é isso, tá? Vamos aqui resolver a nossa primeira questão? Bom, primeira questão, ela diz o seguinte: existem cidades no mundo cujo traçado visto de cima assemelha-se a um tabuleiro de xadrez. Considere um ciclista trafegando por uma dessas cidades, percorrendo inicialmente 2 quilômetros no sentido leste, seguindo por mais 3 quilômetros no sentido norte. A seguir, ele passa a se movimentar no sentido leste, percorrendo novamente 1 quilômetro e finalizando com mais 3 quilômetros no sentido norte. Todo o percurso é realizado em um tempo, ele diz aqui, de 18 minutos, né? Em 18 minutos. A relação percentual é aqui o que ele pede na questão. Ele quer relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial média desenvolvida pelo ciclista e a respectiva velocidade escalar média. Deve ter sido mais próxima de. Professor, então vamos traduzir o que ele está pedindo aqui para a gente na questão. Ele quer saber o seguinte, ó. Aqui, tá? O que ele está pedindo para a gente na questão, o que ele quer que a gente escreva para ele na questão é o seguinte, ó. Quem é a razão entre a velocidade vetorial média, que eu vou chamar ela de velocidade vetorial média, sobre VV, a velocidade escalar média, que eu vou chamar de VE, sobre a velocidade escalar média. Quando eu dividir uma pela outra, eu sei qual é a porcentagem de uma em relação à outra, da velocidade vetorial pela velocidade escalar média. Tá certo? Então vamos lá. Mas para resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar um diagrama onde a gente escreve, tá? Onde a gente escreve esses vários deslocamentos que o ciclista ele está sofrendo aqui, tá bom? E para fazer isso, a gente começa desenhando a rosa dos ventos, porque veja, ele está nos dando aqui direção e sentido utilizando a rosa dos ventos. Ele fala em norte, ele fala em leste, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer então para vocês aqui um desenho de uma rosa dos ventos. E agora como é que a gente discute isso? Ele fala que inicialmente esse ciclista anda 2 quilômetros no sentido leste. Ou seja, eu vou desenhar um vetor de tamanho 2 quilômetros aqui para direita, né? Horizontal para direita. Depois 3 quilômetros para o norte, no sentido norte. Norte, vertical para cima. Então eu vou andar agora 3 quilômetros no sentido vertical para cima. Depois ele diz que vai para o sentido leste novamente, andando agora 1 quilômetro. E aí eu vou andar mais 1 quilômetro no sentido horizontal para a direita. E por último, finalizando com mais 3 quilômetros no sentido norte. Aí eu vou ter mais 3 quilômetros para cima, tá? Como é que isso vai ficar, professor? Vai ficar assim, ó. Pronto. Está aqui para vocês a figura, tá? 2 quilômetros no sentido leste, 3 norte, 1 leste, por último, 3 no sentido norte. E fica desse jeito, tá? Quando a gente vai calcular, eu vou começar aqui com vocês, calculando essa nossa velocidade escalar, né? Que vocês calculam, são acostumados a trabalhar com ela mais vezes, tá? Essa sua velocidade escalar, professor, ela vai valer quanto? A velocidade escalar vai ser o quanto ele anda, vai ser o ΔS,
sobre o ΔT. Só que esse nosso ΔS aqui, professor, é quanto esse carandá, é o deslocamento dele, é tudo que ele andou. Ou seja, isso aqui vai ser 2 km mais 3 mais 1 mais 3. Então esse ΔS é tudo que ele andou, vai ser em quilômetros, ó. Em quilômetros, ele vai ser 2 mais, depois ele andou quanto? 3, depois ele andou quanto? 1, depois ele andou quanto? 3. Isso aqui em quilômetros. Ao todo, andou 9 quilômetros. E ele vai ter andado isso em quanto tempo? A questão diz que ele fez isso em 18 minutos. Então, isso aqui são 9 quilômetros em 18 minutos. Quer dizer, então, que a nossa velocidade escalar ela vai ser igual a 9 sobre 18, é 1 sobre 2, né? 1 meio. Vai ser 1 meio, 0,5, 1 meio quilômetros por minuto. Aí você já olha para quilômetro por minuto e às vezes você quer perder tempo transformando isso em metros por segundo ou em quilômetros por hora e não precisa, tá? Não precisa por quê, professor? Porque como ele quer uma razão aqui, ó, como ele quer uma razão, vai ser uma porcentagem, se a minha velocidade vetorial eu também mantenho ela em quilômetros por minuto, já que ele me deu aqui o tempo em minutos, tá? Então eu vou cancelar essas unidades. E eu preciso cancelar essas unidades, porque eu tenho que essa razão vai ser adimensional, não é assim? Ah, então agora eu vou calcular quem é a minha velocidade vetorial. Professor, mas para encontrar essa aqui, ó, a velocidade vetorial dele, agora eu tenho que saber qual é o módulo do vetor deslocamento. É esse dv que eu coloquei na figura aqui para você. É o deslocamento aqui, ó, de v. No tempo. O tempo é o mesmo. O tempo que ele usou foi de 18 minutos. Só que agora dv é um deslocamento, ó, é saindo daqui até o final. Isso aqui é o meu dv. E sempre que eu olho para isso aqui, eu tenho que sempre observar que, na verdade, aqui ó, eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, né, professor? E que dv é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Onde eu tenho que um cateto vale 3, mais esse pedaço aqui que é 3 também. Um cateto são 6 quilômetros. Outro cateto, professor, é isso aqui, ó, é 2 mais 1, que dá quanto? Aqui embaixo, dá 3 quilômetros, tá certo? E que é o valor do meu dv? O meu dv é hipotenusa desse triângulo retângulo. Como ele é hipotenusa do triângulo retângulo, professor, ele é a raiz de 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado, e a resposta vai dar em quilômetros, tá? Então, ele é a raiz de 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar em quilômetros em um tempo de 18 minutos. Tudo bem? Então, isso aqui dá raiz de 36 mais 9, né? 36 mais 9 em 18 minutos. Quer dizer, minha velocidade aqui vetorial em módulo, ela vai dar igual a raiz de 45 sobre 18 quilômetros por minuto. Ah, professor, isso aqui é raiz de 45. Dá para dar uma melhorada? Dá, ó. Isso é raiz de 9 vezes 5. E raiz de 9 a gente sabe quanto é. Sobre 18. Tá? Quilômetros por minuto. Só para dizer, para mostrar para vocês que a unidade vai ser essa mesmo, tá? Isso aqui vai ser 3 raiz de 5.
3 raiz de 5 sobre 18, professor. E aí eu vou, tá, simplificar o 3 e o 18 por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 18 dividido por 3 dá 9. Isso aqui vai ficar raiz, dá 6, desculpe, raiz de 5 sobre 6 quilômetros por minuto. Pronto. E agora é só fazer a divisão, tá? É só realizar essa divisão aqui. Ah, professor, essa divisão vai dar quanto, tá? Essa divisão vai dar quanto? Agora a gente tem o seguinte, ó. Nossa divisão aqui, tá? Nossa divisão aqui, ela vai dar quanto, né? Vou fazer aqui mesmo. Vamos fazer melhor. Deixa eu trazer um quadro aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então nós queremos descobrir quem é essa nossa velocidade vetorial sobre a velocidade escalar, tá? A nossa velocidade vetorial, ela deu quanto? Aqui. Ela deu raiz de 5 sobre 6, tá? Ela deu raiz de 5 sobre 6, né? Isso aqui é raiz de 5 sobre 6 sobre a escalar que deu 1 meio. Isso aqui tá tudo em quilômetro por minuto. Então eu vou cancelar quilômetro por minuto com quilômetro por minuto. Isso aqui eu conservo a primeira divisão de frações e multiplico ela pelo inverso da segunda. Isso aqui, professor, vai ser divide por 2, raiz de 5 sobre 3. Isso aqui é aproximadamente quanto, professor? 0,745. Tá bom? Ah, isso em porcentagem. 0,745. Ora, em porcentagem, a gente vai pegar isso aqui. Isso aqui, ó, a resposta nossa deu 0,745. É 74,5%, né? É mais próximo de 74%. Então, letra B, que resolve a nossa questão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima questão, tá bom?